Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso de número 23. Perdão, abre desde o verso 19, nós só vamos ler até o 22. Todos acharam? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Aproximemo-nos com um coração sincero, diga coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por nessa manhã termos a oportunidade de aprender e que nessa manhã nós possamos entender o fator mais importante no que diz respeito às guerras espirituais, onde nós precisamos estar constantemente preservando, cuidando, para que não sejamos afetados e de alguma forma atacados por Satanás e seus demônios, e até mesmo por uma falta de compreensão da tua vontade e da pessoa de Jesus. Permitimos, Espírito Santo, que o Senhor flua nesse ambiente, trazendo cura, trazendo graça, trazendo libertação, e que a rema de Deus reine neste lugar. Oramos pedindo a Ti, Senhor, que coloque anjos mesmo, ministradores ao redor deste lugar, que vão guardar esse ambiente. Nós oramos assim, coerente com as Escrituras, crendo no Seu amor e na Sua infinita graça. Se você crê, diga amém. Aleluia. Irmãos, esse texto de Hebreus, eu gosto de dizer que a carta aos Hebreus, ela é uma carta perfeita, porque ela tem começo, meio e fim, e explica muitas coisas que nós, às vezes, na verdade, não temos iniciativa e talvez disposição de ficarmos esmiuçando. Infelizmente, a igreja, ela gosta muito daqueles versículos que são aplicados de maneira direta, como o Salmo 23, o Salmo 91, e são os textos mais conhecidos, mas eu gostaria de dizer que os maiores tesouros da palavra, elas estão entre linhas, em textos que as pessoas, às vezes, não gostam muito de ler, porque têm dificuldade de compreender. Mas esse texto de Hebreus, ele deixa claro algumas coisas, que talvez seja a maior vontade e necessidade ao mesmo tempo de todo cristão, que é acessar os santos dos santos. Diga, acessar os santos dos santos. A presença de Deus é algo que só quem desfruta, só quem já sentiu, já participou, sabe o quão precioso é a presença de Deus. E na antiga aliança a gente sabe que a presença de Deus, ela era tipificada, o símbolo da presença de Deus era um lugar chamado Santos dos Santos. E a Bíblia diz que somente um homem poderia entrar nesse lugar, que era chamado, de sacerdote, às vezes o sumo sacerdote, que entrava uma vez ao ano para poder representar o povo de Deus diante do próprio Deus pelos seus pecados. E esse homem acessava esse lugar amarrado com uma corda na cintura, com um sino, porque caso ele entrasse naquele lugar de maneira desregular, ou errada, ou em pecado, ele seria morto instantaneamente, porque ele estava num lugar onde a presença de Deus estava. Então isso era tão sério, e que naquele tempo as pessoas entendiam que essa função de sacerdócio, e na verdade não era apenas entendiam, a função de sacerdote era de uso exclusivo de alguns homens que Deus mesmo tinha levantado para poder representar a nação. E então esses homens levavam suas vidas de maneira muito peculiar e restrita, enfim. Esses santos dos santos era um lugar que o povo de Deus, ao mesmo tempo que tinha medo, tinha curiosidade e tinha desejo. Quando Jesus, na cruz do Calvário, entregou sua vida, foi imolado, entregou dizendo tetelestai, que está consumada a obra, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos,
eu esqueci agora, é lugar santíssimo, o lugar santíssimo, a sala do trono, e eu esqueci o outro agora. Mas o lugar que dividia, o lugar santíssimo, ele era separado com um véu. E quando Jesus então entrega a sua vida, aquele véu, e Jesus morre, aquele véu ele é rasgado de alto a baixo, simbolizando que agora todos podem ter acesso àquele ambiente, todos podem ter acesso à presença de Deus. Então, para todo cristão que é saudável, todo crente que confia muito em Jesus, ele anseia a presença de Deus. Preparei todo esse cenário no início para dizer que você precisa ansiar a presença de Deus. Só que existem algumas questões que nos impedem de acessar plenamente a presença de Deus. E aqui nesse texto vocês vão ver o escritor de Hebreus dizendo assim: portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no Santos dos Santos, no santuário, pelo sangue de Jesus, ou seja, através do sangue de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, ou seja, vocês podem acessar a presença de Deus pelo sangue de Jesus. Olha para esse irmão do lado e diga assim: você pode acessar a presença de Deus pelo sangue de Jesus. Ou seja, Deus não está indisponível para você, Deus está disponível para você por causa do sangue de Jesus. Amém até aí. O verso 20, ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Algumas traduções dizem pelo seu próprio corpo. E tendo um grande sacerdote tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé. Essa plena certeza de fé é uma plena certeza de fé em quê? Já parou para se perguntar a respeito disso? Plena certeza de fé em quê? Muitos dizem assim: fé em Deus, pastor. Eu tenho que entrar na plena certeza de fé em Deus. Alguns dizem assim: na plena certeza de fé a respeito de quem eu sou, de quem Jesus é. Mas nós precisamos esmiuçar as Escrituras para que nós consigamos ter funcionalidade, para que a palavra consiga desenvolver em nós tudo aquilo que ela foi criada para gerar. A palavra é como se fosse uma semente, ela precisa ser semeada no lugar certo, no coração certo, para que ela desenvolva, para que ela cresça e ela gere os frutos segundo a sua espécie. Amém, irmãos? Então, nesse texto, ele diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero. Diga coração sincero. Ou seja, um coração exposto, vulnerável, que sabe muito bem, é como se fosse compartilhar suas dúvidas, suas dificuldades. Um coração que não tem nenhum tipo de embaraço, nenhum tipo de coisas que estão duvidosas, e ao mesmo tempo essas coisas são empecilhos para que nós nos aproximemos com inteireza de fé. Muitos corações de cristãos saudáveis estão entulhados com coisas duvidosas. E ao mesmo tempo é como se eles tivessem vergonha de compartilhar essas coisas duvidosas. E aí os seus corações não são sinceros. E aí não tem inteireza de fé. E só vai acarretando em coisas que impedem eles de desfrutar da presença. Porém, essa série de mensagens não é sobre a presença de Deus. Essa série de mensagens é sobre uma boa consciência. Diga boa consciência. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Só que para entender, basicamente, e desenvolver uma vida saudável na fé, eu e você precisamos acessar a presença de Deus. Por isso que o texto começa dizendo assim: entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, ou seja, no lugar da presença, pelo sangue de Jesus. Então é somente pela compreensão e revelação do sangue de Jesus que nós vamos entrar na presença. É o lugar mais incrível de se estar. O lugar mais incrível e o lugar mais alto que o crente pode chegar é aos pés de Jesus, o lugar da presença. E você precisa desejar isso. Só que você não vai conseguir alcançar esse lugar se você não tiver um coração sincero, uma certeza de fé e o que agora o texto vai dizer. Preste atenção, coração sincero, exposto. Por isso a necessidade de constantemente estarmos avaliando o nosso coração para ver se ele não está entulhado com ofensas, com situações duvidosas a respeito da palavra, a respeito de alguém, situações embaraçosas,
que às vezes nos causam culpa e condenação. E o texto continua. Aproximemo-nos, então, com coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má, lê comigo, tendo o coração purificado de má, achei que não estava na mesma tradução, hein? Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O escritor aqui ele está deixando claro uma coisa muito importante. Talvez o ponto central para andarmos em sanidade mental, em saúde mental, durante toda a nossa trajetória nessa terra. Você precisa, como cristão, como filho de Deus, entender isso de uma vez por todas. Existe uma guerra, nesse exato momento, e essa guerra é espiritual, onde dominadores, entidades, demônios estão trabalhando severamente, de maneira ininterrupta, para deixar você condenado, acusado. E se você estiver aqui no celular, com a sua mente em qualquer outro lugar, vai facilitar o trabalho dele. Essas mensagens eu não quero emocionar você. Eu não quero que você chore. E nem trabalhei aqui para criar uma bela mensagem para você sair daqui dizendo, uau, o pastor prega muito bem, né, e tal. Não, até tirei o fundo musical que é para você prestar atenção em mim. Porque essas mensagens são didáticas. Espero que eu consiga, pelo menos, falar o cerne dessa mensagem. Porque, de verdade, irmão, quando eu decidi falar sobre esse assunto, eu percebi como que Satanás está furioso. Porque se você entender o que eu estou dizendo aqui, Satanás perde o poder de influência sobre você e, consequentemente, você começa a ser um problema para o inferno. Então, eu não quero te fazer chorar nessa manhã. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, algo extraordinário vai acontecer na minha vida, na minha casa, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, quem Jesus é e o que o sangue dele fez na terra e nos filhos dele. Porque o sangue de Jesus foi um divisor de águas. Então não espere de mim nessa manhã uma mensagem de emoção, mas que você saia daqui hoje com seu espírito alimentado, convicto do que você é em Cristo Jesus. E de que guardar uma consciência não é uma opção para a gente. Uma boa consciência não é uma opção para a gente. Vamos lá. Então, a purificação da má consciência é uma missão do sangue de Jesus. Purificação da má consciência é uma consciência da compreensão da obra consumada de Jesus. Estão aqui? Muitos de nós temos uma consciência constantemente consciente de coisas erradas, e por isso que a maioria dos cristãos não andam em vitória. Não anda em vitória sobre o pecado, não anda em vitória sobre as finanças, não anda em vitória sobre qualquer circunstância que já eram para eles estarem avançando. Já eram para estarem sendo vitoriosos. E eu gostaria que você abrisse aí agora a sua Bíblia, em Romanos capítulo 14, nós vamos ler o 14 e o 15, rapidinho. Diz assim, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Diga assim, nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Preste atenção nisso aqui. Nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura em si mesma. Para esse é impura. Passa o 15. Se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come. Isso. Aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, o que está dizendo aqui nesse texto é que a consciência deste irmão, ela se torna impura porque ele tem um entendimento de que aquilo que o outro está comendo é impuro. E aquilo que talvez eu esteja cometendo, seja com o ato de beber uma bebida ou comer uma comida, torna para aquele irmão um escândalo, ou um escárnio, ou um pecado, fazendo com que aquele irmão caia,
isso para Deus não é louvável, embora aquilo não seja impuro. Por quê? Eu não estou dizendo aqui o fator, talvez, mais importante seja se é certo ou errado determinadas ações. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou falando que o fator importante desse assunto aqui é a consciência de alguém que não foi tratada, não foi revelada, não foi construída de maneira correta. Então, esse irmão que fica ofendido com alguns alimentos, algumas atitudes, e se contamina, se torna talvez ofendido por causa da atitude de outras pessoas, é mais do que claro que ele que deveria ter maturidade, ou seja, ele deveria crescer em conhecimento do corpo de Cristo, para que não seja afetado pelas atitudes dos outros. Mas mesmo assim, Jesus é misericordioso. Ele diz que se você que é maduro, que entendeu que aquilo não é impuro, mas que se você cometer aquele ato, fere ou afasta aquele irmão, não faça por amor a ele. Só que o maior errado aqui, acredite, é o irmão que tem a consciência errada. Estão entendendo? Porque existe uma liberdade aqui. E essa liberdade foi dada por Cristo, porque aquilo não é impuro. Porque aquilo não é considerado por Deus algo ruim. O que está considerado algo ruim aqui é a consciência desse irmão, que é uma consciência errada. Tem um entendimento errado que gerou automaticamente uma cultura errada dentro da mente dele. Que é o que acontece com a maioria dos cristãos contemporâneos. Vem de culturas totalmente distorcidas, de crenças erradas, que construíram comportamentos errados. E que, inclusive, esses irmãos se tornam acusadores e até mesmo fiscais do reino que eles acham que é o reino de Deus. Estão comigo aqui? Então vamos adiante. O que é uma consciência? Vamos lá. A consciência não é algo físico, mas uma percepção interior de certo e errado. Na tricotomia do homem, a consciência está ligada à alma, onde ficam pensamentos, emoções e vontades. A palavra no grego é suneides, é bem isso mesmo, suneides, que significa perceber em conjunto com. Perceber em conjunto com. Então, a nossa consciência, e eu digo agora, se ela não for moldada à luz da palavra, ela vai, de alguma forma, ser moldada por alguma outra coisa. Ela foi moldada pelos ensinos dos nossos pais, ela foi moldada pelo ensino, talvez, de uma igreja que a gente veio, ou daquela que a gente está, enfim. De alguma forma, nós temos uma consciência, correto? Olha para esse irmão do seu lado e diga assim, você tem uma consciência. Que nesse exato momento está consciente. De alguma coisa, está entendendo? A sua consciência está consciente nesse exato momento de alguma coisa. E pode ser que essa consciência esteja consciente de coisas que para a Bíblia sejam mentiras ao seu respeito. E aí que está o problema. É aí que nasce o problema, a raiz de todos os pecados. De todos os comportamentos errados de acordo com a palavra. Vamos lá. Isso significa que a consciência é moldada pelo que aprendemos e acreditamos. Ela pode estar certa ou errada, como eu disse para você em Romanos 2,14. É como se fosse uma bússola. Eu me lembro que no quartel a gente andava num curso, foi o nosso, a gente dizia guerra na selva, mas não era isso. É um curso de sobrevivência, a gente tinha uma bússola para poder andar. Certo? E a gente era guiado por aquela bússola. É muito estranho, ela sempre aponta para o norte. Né? E aí aquela bússola, você vira para cá, mas o ponteiro continua para lá. Você vira para cá, mas ele continua para lá. Fica assim, ó. Entendeu? Ela nunca deixa de apontar para a direção certa, que é o norte. Só que imagine que essa bússola, ela seja corrompida. Essa bússola, ela foi desconfigurada. Ela de alguma forma aponta agora para o lugar errado. E aí você vai ser direcionado sempre para aquele lugar errado. A consciência é a mesma coisa. Se a sua consciência estiver errada, ela vai te levar para o lugar errado. Seus comportamentos serão errados. Inclusive, os frutos que você vai viver serão frutos contaminados. Longínquos daquilo que Deus tinha para você. Por isso que nós precisamos falar desse assunto. Porque isso não é emoção.
Isso é espiritual, como se fosse uma noite de vigília de 3 dias aqui. Esse é o ponto crucial do Evangelho. Se a sua consciência estiver consciente constantemente do erro, da falha, do pecado, da mentira, do que o diabo diz, você vai andar constantemente para o rumo errado. Pelo amor de Deus, escute isso. Então, por que não podemos confiar apenas na consciência? Vamos lá. Porque ela é subjetiva, influenciada por família, cultura, tradições religiosas e experiências passadas. Ela pode ser enganada, trazendo culpa onde Deus não traz, ou deixando passar o que Deus reprova. Deixando passar o que Deus reprova. Por isso digo, ai Deus, que vontade de dar um grito aqui, mas é ensino. Por isso eu digo que tem muitos cristãos hoje que estão sendo, talvez pela grande maioria massiva, rechaçados, porque são cristãos centrados na verdade e que não abram mão da verdade e que reprovam aquilo que Deus reprova. Porque a grande maioria está aprovando o que Deus reprova, mas eles permanecem firmes porque as suas consciências foram lavadas pelo sangue de Jesus à luz da palavra. Entende o quão importante isso é? Ao mesmo tempo, esses cristãos avaliam muito bem, sabem discernir muito bem o que eles são em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, o que eles podem fazer pelo sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, e esses cristãos funcionam para o corpo de Cristo. Eles não são crentes paralisados, parados, sem autoridade. Esses crentes funcionam, eles exercem ministério, eles fluem no poder da leveza do Cristo Jesus. Porque a partir dessa consciência rendida ao Calvário, que nós vamos fluir no poder, fluir na transformação e fluir nos dons e no fruto, que tanto é cobrado pela força da religião. Ou seja, a religião cobra ações, não cobra evidências, não cobra? Cobra, mas é tudo fruto da boa vontade e do esforço humano, e tudo tem prazo de validade, porque a consciência é contaminada. Jesus disse isso para os fariseus. Estão comigo aqui? Então Paulo diz assim, em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, abre lá. Olha lá. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da... Deus quer nessa manhã renovar, transformar, alinhar a sua mente à luz das Escrituras, para que você experimente, diga assim, experimentar. Irmão, se eu falar aqui agora, que tem um bolo de chocolate aqui, imagina que tem um bolo de chocolate aqui em cima dessa mesinha aqui, E aí eu vou pegar esse bolo de chocolate e vou comer na sua frente, assim. Você sabe como é um gosto de bolo de chocolate, não sabe? Mas imagine que você não soubesse qual era o gosto de um bolo de chocolate. Ainda que esse bolo seja incrível na teoria, todo mundo fala, nossa, bolo de chocolate é lindo demais. Bolo de chocolate é bom, principalmente os da Lé, é bom demais. Né, Lé? E aí você degusta aquele bolão maravilhoso, e aí você vê eu comendo aquele bolo. Aí você sabe que é bom. Sabe ou não sabe? Você sabe que aquele bolo é maravilhoso de degustar. Só que se você não experimentar, não adianta nada. Assim é a presença de Deus e assim é a obra de Cristo. Você pode ter uma boa teoria a respeito desse bolo, você pode ter uma boa teoria a respeito desse assunto, mas se você não experimenta, querido, desculpa, mas você está perdendo a melhor parte. Você está perdendo a melhor parte. Eu talvez seria mais ousado em dizer que você não está vivendo de verdade. Mas não entramos no grosso e eu preciso correr, que hoje eu prometi que ia acabar no horário. Oh, glória. Ai, Deus. Então, Romanos aqui está dizendo o quê? Que nós precisamos experimentar a vontade boa de Deus. Olha lá, boa, perfeita e agradável. Deus quer que você experimente. Acredite, irmão, Deus quer que você experimente a vontade dele perfeita. Porque tem gente que diz assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu gostaria de hoje dividir aqui as coisas. Existe uma vontade de Deus que é boa.
Existe a vontade de Deus que é agradável, mas existe a perfeita. E só vai viver a perfeita aqueles que entendem a obra completa, consumada, resolvida, satisfeita de Cristo Jesus. Porque tem gente que está vivendo a vontade boa de Deus. Estou vivendo o bom, mas não estou vivendo o melhor, não estou vivendo o perfeito. Porque nem tudo que é bom é perfeito, concorda? E nem tudo que é bom também é agradável. Tem coisa que você está vivendo hoje que é bom, mas não é agradável. Principalmente a disciplina de Deus, é boa, mas não é agradável. Sim ou não? Diga assim, obrigado, Jesus. É bom, é dói, mas é bom. Fala, é dói, mas é bom. A forja de Deus dói, mas é bom. E tem coisas que é bom, mas não é perfeito. Tem coisa que é agradável, mas não é perfeito. Somos nós quem vamos decidir, pela renovação da nossa mente, qual vontade de Deus que eu quero viver. Se é agradável, se é a boa ou se é a perfeita. A perfeita eu diria que poucas pessoas infelizmente vivem, porque é um nível de entrega ao descanso de Deus que talvez a nossa consciência infelizmente ainda não está disposta. Porque tudo isso já está liberado para a gente viver nas regiões celestiais. Você crê isso aqui, irmão? Já está liberado para você isso, crê em nome de Jesus. Agora a nossa consciência que nos impede de acessar. E hoje isso vai cair por terra. Nessas 6 ministrações, eu tenho certeza que Deus vai levar os seus filhos a um nível de compreensão das Escrituras que nós vamos andar em vitória diante do pecado, andar em vitória diante das circunstâncias, andar em vitória diante, irmão, de coisas que nos afetavam ao longo dos anos, de traumas, de situações adversas, para que de fato nós cresçamos de maneira progressiva e não vivamos ciclos de vitória, queda, queda, pecado, levantem, sabe? Porque a Bíblia diz isso, que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, não é pela força do seu braço. Você é o justo de Deus. Amém? Agora abre comigo aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Eu amo esse texto. Ai, Jesus. Eu gosto da tradução King James atualizada nesse texto, que diz assim: esta é a instrução a Timóteo. Aqui está a admoestação, que é a mesma coisa, mas de maneira mais coloquial. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Tão bonitinho isso, né? Quantos têm filhos espirituais assim? Sabe, uma coisa que você precisa desejar é isso, filhos espirituais. O conceito de pai espiritual foi pervertido. As pessoas têm medo de terem pais espirituais por conta de líderes que controlavam as pessoas, líderes que não são representação de Jesus na terra. Só que a paternidade espiritual é uma realidade e que precisa ser vivida. É muito bom você ter um pai na fé, um líder que te aconselha. Isso é de Deus demais. Paulo está falando isso aqui a Timóteo, um jovem líder. Diz assim, volta lá no texto de novo, por favor. Ah, não, é o mesmo, né? Você colocou na King James? Ah, coloca lá, gosto dela. Você pode ler na NA, não tem problema não. Não, filho, você colocou o King James de 1611. Coloca a atualizada, King James atualizada, é a última. Aí, obrigado. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Até aqui eu quero frisar uma coisa. Ele está lembrando coisas importantes aqui a Timóteo. Timóteo, meu filho na fé, diz assim, levando em consideração as profecias que foram feitas, que foram anunciadas a seu respeito. Lembre delas. Olha o que ele diz, com base nelas, foque nelas, lute o bom combate. É como se Paulo estivesse lembrando do chamado de Timóteo, daquilo que Deus tinha dito a respeito de Timóteo, das escrituras que tinha anunciado a respeito de Timóteo, a identidade de Timóteo. Ele diz assim, com essa base, Timóteo, lute o bom combate. Paulo já estava começando a construir uma consciência em Timóteo em relação à palavra de Deus a respeito dele. Diga assim, identidade. Paulo estava lembrando Timóteo de sua identidade, ou seja, o que Deus dizia a respeito dele.
Agora eu te pergunto, o que Deus diz a respeito de você? Agora. Alguns com a consciência pesada diriam, Deus está chateado comigo, porque minha vida anda toda desregrada. Não tenho cumprido meu chamado, estou vivendo uma vida dissoluta, entrei nesse lugar aqui, nem me sinto digno talvez de estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, porque eu sei da verdade e ando vivendo de maneira errada. Outros talvez diriam assim, eu sou um filho amado de Jesus, eu sou a florzinha do jardim do Senhor. Independente da sua consciência, eu quero que você preste atenção. Paulo diz para ele assim, Timóteo, a respeito das profecias, com base nelas, lute o bom combate. Qual é o bom combate? Eu te pergunto isso. Porque todo cristão precisa entender que tem uma guerra. Eu iniciei dizendo isso aqui. E essa guerra acontece agora na sua mente. Está acontecendo agora aqui. Você está lutando para entender, você está lutando para prestar atenção, você está lutando para ficar aqui nessa manhã, você quer ir embora para casa, mas existe uma luta constante que te leva ao pecado, que te leva a ficar pensando nas coisas fúteis da vida, que te leva à pornografia, que te leva ao adultério, que nos leva à mentira, que nos leva à hipocrisia. E essas lutas estão constantemente rodeando a nossa mente. E elas vão fazendo e construindo um ciclo em nossa vida. E aí, aqui o Paulo está dizendo assim, discirna, Timóteo, esse combate, com base nas escrituras, lute ele. Você se lembra que o Senhor disse assim, a nossa luta, é como se ele dissesse, o nosso combate não é contra carne e sangue. Ou seja, não é uns com os outros. Mas pastor, a minha sogra é um demônio. Ela fala mal de mim, ela não deixa eu ver as crianças, né? Tem o meu vizinho, é um cara que está fazendo mal para mim, teve até um que fez macumba para mim e tal. Eu sei, muitas pessoas são enviadas do inimigo, enviadas pelo inimigo para falar coisas, fazer coisas para nos afetar. Mas acredite, o seu combate, você é filho de Deus, o que as escrituras dizem ao seu respeito, a sua luta, a minha luta, não é contra carne e sangue, não é contra essas pessoas. A Bíblia diz que o nosso combate, o combate correto é contra as entidades, os dominadores que estão nas regiões celestiais. Se nós entendermos isso de uma vez por todas, nós começaremos a amar ao invés de devolver a ofensa, ao invés de devolver o problema, ao invés de fazer talvez a gente dizia lá no Amazonas, um barraco. Nós vamos começar agora a organizar a casa, colocar as coisas no lugar, e as nossas lutas, elas serão vencidas. Estão aqui comigo, irmão? Então Paulo está dizendo aqui a respeito de coisas que estão acontecendo nas regiões celestiais para influenciar Timóteo. Porque era um jovem pastor, era um jovem líder, assim como vocês, assim como a gente. E Paulo diz, Timóteo, preste atenção, o combate não é contra os caras, o combate não é contra as pessoas, Timóteo, tem coisas influenciando eles, Timóteo, preste atenção, tem coisas influenciando agora você, Timóteo. Aí Paulo continua lá, verso seguinte, volte um pouquinho de novo. Com base nelas, lute o bom combate. Próximo. Preservando a fé, de novo, o mesmo conselho do Hebreus, agora aqui de novo. Preservando a fé e a boa... Por que a gente nunca prestou atenção nisso aqui? Preservando a boa consciência é algo que a gente precisa guardar, proteger. É como, igual o coração, lembra? Guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Aqui está dizendo assim, proteja, preserve, mantenha, sabe? Coloque no íntimo seu a sua boa consciência. Continuando, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. E no verso seguinte, Paulo vai falar de Mileu e Fileto, que foram caras que naufragaram na fé, que rejeitaram a boa consciência. Porém, eu preciso explicar o que é a boa consciência, para você entender. Porque você precisa guardar. Mas guardar como, se você não sabe o que é? O que é, pastor, a boa consciência? Eu quero guardar. O que seria boa consciência? É manter ali uma confissão positiva? Não, eu sou filho de Deus. Não, é uma confissão positiva a respeito, se tá tudo dando errado, não vai dar certo. Eu até gosto de gente positiva, irmão. Tá perto de gente positiva é coisa boa. Eu detesto ficar perto de gente negativa, que fica murmurando perto de mim. Você também é assim? Rapaz, gente que fica reclamando o dia inteiro, murmurando, aquilo vai trazendo um peso sobre a gente. Agora, gente positivinha até é bom. Só que o evangelho não é confissão positiva. Ainda que confissão positiva seja boa, o evangelho não é isso. O evangelho é poder de Deus fluindo através de nós. De verdade.
Então, por mais que está lá a galera no seu trabalho dizendo assim, né, tá tudo dando ruim, as vendas não tá boa. Não, mas vai dar certo. Olha como é bom ter um cara assim, motivado para cima, né? Mas nós poderemos, nesses dias de dificuldade, de falta, de dor, de luto, confessar algo muito superior a uma palavra positiva. E é isso que nós precisamos nos apegar e treinar a nossa mente para estar consciente. A obra de Cristo, ela não é apenas um marco na história. O que Jesus fez na cruz não é apenas um divisor de calendário. A obra de Cristo é o que sustenta tudo. A obra de Cristo é o que sustenta a humanidade. A obra de Cristo foi o resolvedor de todos os nossos problemas, maldições, enfermidades, dores. E eu digo enfermidades na alma, enfermidades no corpo. A obra de Cristo é a perfeição de Deus manifesta através de seu amor. Está entendendo aqui? Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Nefários. Quem já assistiu? Se você não assistiu, um dia desses aí, dá uma ida lá no Prime. Olha que eu fazendo propaganda. Ó. E assiste esse filme. Chama Nefários. Tira as crianças. Se tiver um adolescente, deixa. Não é um filme de terror, mas é um filme que narra o diálogo entre um demônio chamado Nefários, incorporado em um homem que havia virado um serial killer por conta dele. O diálogo desse demônio com um psiquiatra ateu. E o filme é incrível por causa do diálogo. Você assistiu, né, Dani? Eu passei nas celas, assistiu também, filho? A Ana? Assistiu também? Ah, assistiu, verdade, você falou ontem. Você precisa assistir, tarefa para cá. Assistiu também, Eliseu? Aí. Eu fui na cela, rodei, porque eu assisti 4 vezes aquele filme, porque o diabo revela tudinho por que eles caíram. Porque a gente só tinha uma concepção assim, o diabo quis ser igual a Deus. Não, e ele explica ali o porquê que eles quiseram ser igual a Deus. Ou seja, eles olharam para a vontade de Deus, que é perfeita, e disseram, mas se a gente não quiser viver isso? Nossos corpos, nossas regras? E se a gente não quer viver isso? Não, eu não quero viver isso, eu quero ser igual ao Senhor, que tem liberdade para fazer o que quiser. E aí ele fez um motim, igual nós fizemos na Iambi aquela vez. Fizemos um motim, subimos nas mesas e convencemos a terça parte dos anjos a descer com a gente. Porque essa vontade dele é isso aí que é dele? Não. E aí eles desceram. Deus enviou eles para a terra. E aí ele fala que o tapa na cara deles foi criar o homem. Ele fala isso. Quando Deus criou vocês, a imagem e semelhança dele, com liberdade de escolha, aquilo foi um tapa na cara. Ele fez de vocês a imagem e semelhança dele, e nós fizemos de vocês a nossa imagem e semelhança. Nós odiamos vocês. A gente quer destruir vocês. E quando a gente destrói vocês, a gente destrói ele, porque a gente quer punir a ele. Satanás quer punir Deus, irmão. Só que quando ele pune você, ele pune o Senhor. Por isso que o pecado, para Deus não tem influência nenhuma. Deus abomina o pecado, sabe por quê, irmão? Porque o pecado destrói você. Esses dias atrás até disse na célula, eu falei assim, se eu ficar sabendo que estava chegando uma enfermidade na minha casa, Deus o livre, né? Fala assim, está repreendido. Obrigado, irmão. Mas vamos supor, né? E aí me desse a opção de dizer assim, pode ser em você ou no Mumu. Quem é pai aqui que em sã consciência deixaria no filho? A gente joga sobre mim, manda aqui para mim logo, entendeu? A gente assume na hora a dor, a enfermidade, o preço, porque a gente ama os nossos filhos acima de todas as coisas, sim ou não? A mesma coisa é com o Senhor, quando o diabo desgraça as famílias, igual no filme fala sobre o aborto, que é destruir um bebê no ventre, colocá-lo no colo de Moloque, que era um deus, que exigia sacrifícios de crianças. Aquilo ali é um absurdo para Deus, aquilo é como se estivesse torturando o próprio Deus. É por isso que o pecado na vida do crente é um absurdo. O crente que nasceu de novo, o pecado é um absurdo. O crente que nasceu de novo, o pecado é um absurdo. Nós não deveríamos estar falando não pode, não faz, porque isso é absurdo. É infantil.
Está entendendo? Dizer para o crente assim, você não sabe, não pode trair sua esposa, trair sua casa. Para um crente que nasceu de novo, que conhece Jesus, que sabe da obra consumada, entendeu o amor de Deus e sabe o preço que foi pago naquela cruz por ele e o tamanho do amor que foi revelado, decidir espontaneamente viver assim. Absurdo! Só que o diabo continua no diálogo dizendo assim, né? E a gente pune vocês e estamos punindo ele. A gente fere ele quando fere vocês. Aí ele pega e fala assim, o problema de tudo foi, estava tudo dando certo. A gente achava que estava vencendo. A gente tinha colocado ele no madeiro. Mas o problema foi o carpinteiro. E eu vibro nessa hora que ele diz isso no filme. E eu estou contando o filme aqui, tá? Caramba. Mas o diálogo é muito grande. Vocês vão assistir depois. O diálogo é maravilhoso. É muito mais do que isso aqui. Tarefa de casa para vocês. Semana que vem eu quero perguntar se assistiram. Porque ele revela muito coerente com as Escrituras. Eu amo coisas assim que nos dão visão sobre algo que já é uma verdade. E aí ele diz assim, o problema foi o carpinteiro. Por que o carpinteiro? Diga assim, por quê? Porque o carpinteiro destronou o poder do diabo. Ai que aleluia, xoxo demais. Irmão, você não tem ideia? Deixa eu te dizer uma coisa de uma vez por todas. O diabo não tem poder sobre a igreja. O diabo não tem poder sobre sua casa, o diabo não tem poder sobre seus filhos, o diabo não pode tocar você, o diabo não pode tocar sua casa, o diabo não tem autorização. O carpinteiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré, por causa de sua obra, ele destronou as trevas e colocou o diabo debaixo dos estrados dos teus pés. A missão da igreja é manter o diabo lá. Só que a falta de entendimento da igreja faz com que ele esteja aqui. Mas ele não está aqui. Ele está debaixo dos teus pés. A sua missão é concordar com o que as Escrituras dizem. A Bíblia até diz, irmão, que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado original, o pecado de Adão, da justiça, a justiça de Cristo que está sobre você, e do juízo. Sabe qual é o juízo que o Espírito Santo quer te convencer? É que eu estou em pecado, pastor, eu estou em juízo. É isso? Escute, a própria Bíblia diz, o príncipe deste século, esse é o juízo, já está julgado. É o juízo de Satanás, o acusador da sua mente. O Espírito Santo está toda hora te dizendo assim, ei, lembra, o inimigo já foi vencido. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que antes do resistir ao diabo, tem um sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, à verdade. Se nós não nos sujeitarmos a essa verdade, o diabo não foge da gente coisíssima nenhuma. Muita gente acha assim, sujeitar a Deus é se segurar no bom comportamento. Eu tenho que me comportar bem, porque eu estou me sujeitando a Deus, né? E eu estou segurando um bom comportamento. Acham que é isso. Isso é bom, mas precisa ser fruto. Não objetivo. Está entendendo aqui? Todas as boas ações, toda transformação não pode ser objetivo das suas tentativas humanas. Todos eles são frutos de uma compreensão clara do que diz as Escrituras ao seu respeito pela obra revelada de Cristo. Porque senão tudo vira justiça própria e tem prazo de validade. Isso é religião. Todas as religiões, exceto o cristianismo, diz que você precisa fazer para ter. Isso não é boa nova, isso é milenar. Só o Evangelho diz, ele fez por você, você só precisa crer. Crer só vinde de graça e bebei da água da vida, comprai sem dinheiro, este é o Evangelho, essa é a boa nova. Pastor, mas daí eu não tenho que fazer nada. Não, irmão, você vai fazer e muito, só que você não vai fazer pela força do seu braço, mas pelo poder da obra completa, consumada, resolvida da cruz do Calvário. É isso que você precisa entender de uma vez por todas. Porque senão viveremos em um ciclo interminável de cai, se ergue, levanta, aquela coisa, sabe, fútil e banal. Vamos ler o Timóteo lá, completar. Já lemos, né? Ótimo. Você sabia que o estresse é talvez uma das maiores causas das enfermidades atuais? É ou não é? As psicólogas estão aqui, elas concordam comigo.
O estresse é talvez é o maior causador das enfermidades de hoje em dia. Enfermidades como câncer, infarto, enfermidades psicossomáticas. O povo está estressado, irmão. Eu olho para o povo de Deus, vejo o povo atormentado. Está na igreja que eu vejo o povo preocupado, aflito, ansioso, depressivo, doenças mentais. Irmão, nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, mas vivemos como se nós fôssemos uns bastardos, sem Deus, sem Pai, sem esperança, duvidando de tudo e de todos, não confiando na palavra, não confiando em Deus, vivendo uma coisa, uma incógnita, uma dúvida constante. Isso não está certo. De uma vez por todas eu protesto. Vou dizer aqui, protesto. Protesto meritíssimo. A igreja está atormentada porque não sabe da verdade. Mas Deus me levantou como atalaia nessa manhã para te contar uma verdade. Para que você não ande mais em tormento, em aflição, em preocupação, em dúvida, em dores, de acusação, de culpa. Porque o cerne dessa mensagem é a culpa. Eu vivi muito tempo debaixo de culpa, irmão. Por não ser bom o suficiente. Por nunca conseguir, talvez, ser um bom cristão pela força do meu braço. E o diabo quer nos manter nessa sensação, nessa percepção de culpa. Porque é a única coisa que ele pode fazer. O diabo não pode te tocar. A menos que Deus permita, e Deus não vai permitir. O diabo não pode fazer nada fisicamente com você, mas ele pode influenciar sua mente se você deixar. Ele pode tornar sua consciência uma má consciência. E para explicar a boa consciência, eu preciso explicar o que é uma má consciência. Sabe o que é uma má consciência? É uma consciência que é consciente constantemente de fracasso, por não conseguir muitas vezes os resultados. Uma consciência, faliu a empresa e agora eu sou um fracasso. E aí a consciência que foi construída constantemente a respeito de você é que eu sou um fracasso. Consciência constantemente de que eu sou um pecador. Consciente constantemente de pecado. Você fica pensando, eu sou um pecador. Sabe o que uma má consciência faz com o crente? Tira dele a autoridade. E não é que Deus tirou, é que ele agora não se sente mais digno de exercer a autoridade. O crente que vive consciente do pecado, pelas suas obras, pelas suas práticas pecaminosas, e vive consciente daquilo, só pensando naquilo, se martirizando e culpado, e vem culpa da própria consciência, e vem as acusações de Satanás, que são muito, a Bíblia diz, em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 3, diz assim, a serpente, o dragão, Satanás, que quer dizer acusador, será precipitada no abismo, o qual acusava nossos irmãos dia e noite. É uma função de Satanás te manter acusado, porque se você ficar acusado, em intimidade você não cresce, você não desenvolve, você, irmão, não exerce a sua autoridade, não exerce seu pastoreio, não exerce seu chamado. Está aqui comigo? Essa é a função de Satanás, te manter acusado. Todo o tempo. Então, uma má consciência, é uma consciência constantemente consciente do pecado, da culpa, do fracasso, dos erros. Perceba para você ver como constantemente a gente é induzido a ir para esses ambientes. Eu estou errado, irmão? Constantemente a nossa consciência quer nos levar para esse lugar de culpa, de acusação, de fracasso, de trauma, de insuficiência. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. Hoje, dia dos pais, eu não sou um bom pai, eu não consigo dar o meu melhor, eu não sou um pai presente. E Satanás fica ali o tempo todo, você não é mesmo não sei o quê, e fica constantemente sobre a gente com o espírito de culpa. Avalie agora a sua consciência, nesse exato momento. Eu gosto sempre de brincar com os meninos, né? Se nesse exato momento se manifestasse um demônio aqui, você teria autoridade para expulsá-lo? Automaticamente a sua consciência agora está indo em busca de créditos para ver se você tem crédito para poder expulsar esse demônio. Não é nem crédito, mas às vezes é santidade. Quer dizer assim, não sei, essa semana, meu Deus, se eu orei, ou se eu andei bem, se eu não pequei. Porque se eu não pequei essa semana, eu consigo ir lá e botar a mão. Agora, se eu não... se essa semana eu fiz algo errado, eu chego lá, o bicho, você... né?
O medo. E aí a falta de compreensão do sangue de Jesus nos leva a viver longe. Irmão, estou dizendo aqui com toda clareza, te leva a viver longe do seu chamado, da sua identidade, de fluir no Espírito, de fluir no dom, de você fluir no fruto. O que é o fruto? O fruto do Espírito. Bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Essas coisas precisam desenvolver em você, mas a sua consciência está constantemente consciente de mentiras. Podem ser realidades, provisoriamente, mas são mentiras. Porque a Bíblia já diz ao seu respeito que você é perdoado, mas o diabo está lhe dizendo assim: você é um pecador miserável, olha o que você anda fazendo, olha o que você está fazendo aí. Aí você é mesmo, porque eu pequei mesmo. É uma realidade, sim ou não? Mas não é a realidade que está escrita sobre você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós fomos perdoados por Cristo Jesus. O pecado está sobre mim constantemente. Então, se eu discerno agora o que é uma má consciência, eu preciso treinar a minha mente, os meus ouvidos, para guardar, proteger a boa consciência. Que é o quê? Uma consciência que está constantemente consciente do perdão, consciente do amor. Você sabia disso? Que o diabo quer que você não se sinta amado. Ele não quer que você se sinta constantemente consciente do amor. Pelo contrário, ele vai fazer as seguintes comparações. Ué, você não é o filho amado de Deus? Por que tanto tempo que você está aí sem emprego? Ah, mas não é amado? Por que você está passando por isso agora? Não parece a questão lá do diabo no deserto com Jesus? Tu não és mesmo o filho de Deus? Está com fome? Transforma essas pedras em pães. O diabo faz isso, uai. Não é você o crente do serviço? Por que você não ora por aquele que está enfermo ali? Aí você, ai meu Deus do céu, eu sou o único crente aqui, Senhor. Se eu orar e não acontecer nada. Ai meu Deus do céu. E esse dia atrás até orei e não aconteceu nada, nem para mim, quem dirá para os outros. Aí você vive naquela culpa violenta e não consegue exercer com ousadia o seu ministério, o seu chamado, o seu dom. Porque acredite, irmão, se você insistir em ousadia, independente de resultado, e você insistir com ousadia, consciente de quem você é, o resultado, os frutos, as evidências, os sinais, o poder vai fluir. O problema é que a maioria desiste por causa da acusação. A maioria desiste por causa do medo, que inclusive é a raiz do estresse, tá? Eu estava falando sobre o estresse. A raiz do estresse é o medo. Medo da notícia. Medo se vai dar certo ou não. Medo das notícias do comércio. Eu não sei o que vai ser ano que vem. O povo está falando, esse ano está ruim, você tem que ver o ano que vem. Aí você fica com medo, meu Deus, aí anda estressado, preocupado. E deixa eu dizer uma coisa, a voz de Deus não nos causa medo. A voz de Deus, pelo contrário, nos traz paz. Receba paz sobre o seu coração agora. Sabe, receba essa verdade no seu coração. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e nesse lugar de descanso eu habito, você habita, não saia desse lugar. Essa é a verdade que você precisa manter no seu coração, de uma vez por todas. E o diabo quer te tirar de lá. Está comigo aqui, irmão? Então, receber a verdade plena do perdão, talvez para muitos dizem assim, não sei não, hein? Receber esse negócio de que eu sou perdoado passado, presente e futuro, então se eu sou perdoado mesmo, eu vou viver de qualquer jeito, véio. Agora eu vou sair no somebody love, né? Já sou perdoado, já sou salvo, já fui redimido por Jesus, né? É o que eu disse ainda há pouco. Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 6, assim: que diremos, pois? Continuaremos no pecado, para que a graça se manifeste, ou seja, funcione? Ele mesmo responde: como viveremos no pecado, se já morremos para ele? Ou seja, a compreensão do amor, da graça, da nova aliança, da obra de Cristo é uma mudança de natureza, que é aperfeiçoada de maneira progressiva.
à medida que eu continuo olhando para Jesus e não para a circunstância, olhando para Jesus e não para os problemas, olhando e confessando e permanecendo na verdade do Evangelho, e não sendo uma folha seca que é levada por todo o vento de notícias ruins, de voz de medo e de pregações loucas na internet, que mais causam, irmão, desconstrução do que construção, mais atrapalham do que ajudam. A partir de hoje você precisa discernir isso. Discernir que você precisa preservar sua consciência, alimentá-la com a voz da fé, a voz que diz quanto você é justo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está em paz com você por causa de Jesus. O Senhor hoje olha para ti, Ele vê a justiça de Cristo Jesus, por isso que eu e você hoje somos justos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. A Bíblia diz que nunca, já fui homem, fui velho, fui menino, fui tudo quanto é trem, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Por isso receba sobre sua vida provisão diária, convicção de quanto Deus é bom e a sua justiça dura para sempre, Ele não vai nos faltar. Irmão, mesmo quando nós não temos essa consciência, que somos fracos, a misericórdia de Deus nunca nos deixou faltar nada. Olhe para trás, quando foi que Deus te desamparou? Eu sinto como Deus dizendo para nós assim: quando foi que eu te dei liberdade para desconfiar de mim? Quando foi que eu te dei liberdade, quando eu te dei algum tipo de motivo para você desconfiar de mim? Sempre cuidei, sempre estive lá, sempre provi. O problema é você que não confia, anda em estresse, preocupado e medo. Porque não confia. O nosso desespero só revela o quanto não cremos. Deus não gosta de desespero, querido, só para você saber. Ele entende, mas não gosta. Porque, sabe, lá no fundo, o desespero fala: eu não tenho ninguém, não vai vir ninguém, eu não sei se virá. E você que é mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá Deus que é bom? Estão comigo? Se nós não doutrinarmos a nossa mente para crer dessa forma, nós vamos perder a qualidade de vida e não viveremos a plenitude do que Deus tem. Hoje nós temos uma mesa nos aguardando. Essa é a mesa do banquete do Cordeiro. Oh, irmão, eu fico imaginando Judas. O cara estava na mesa, irmão. Assim como muitos de nós estamos na mesa. O que Judas fez, talvez muitos de nós poderemos correr o risco de fazer. Embora havia uma profecia sobre o filho que trairia, e duras coisas aconteceriam com ele, mas se coloque agora no lugar de Judas. Em uma tentação, 30 moedas, uma mentalidade de escassez, uma dúvida se é realmente Cristo ou não, assentado à mesa, aquilo que falava não entrava, e o pouco que entrava não era revelado. E de repente a proposta vem: se nos entregar, a gente te dá aquilo que vai resolver seu problema provisoriamente. Só muda as moedas e as propostas, mas vender o Cristo, muitos de nós temos feito. E aí Judas se levanta pela última vez de uma mesa que estava disponível para ele, independente dele. Ele vai no meio do caminho, quando ele viu o tamanho das consequências que viria e do que foi feito, à luz assim da bondade de Deus, ele foi tomado por uma imensidão de culpa e peso. Garanto para você que se ao invés de Judas correr de Jesus, e ele tivesse corrido para Jesus, Judas teria encontrado olhos de bondade dizendo: eu já sabia, cara, fica tranquilo, Pedro fez a mesma coisa. Senta aqui. Mas ele não conseguiu lidar com a própria culpa. Satanás conseguiu convencer. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Satanás empoderou de Judas. Satanás é como se ele tivesse se manifestado em Judas, o condenando, o culpando, ao nível dele tirar a própria vida. Quando a gente fala de culpa e condenação, não estamos falando de coisas pequenas. Nós estamos falando da principal arma de Satanás. E se você brincar com isso,
ele deixa você a vida toda, até o último da sua vida, o último dia da sua vida na terra, debaixo de acusação e condenação. Ou você e eu assumimos essa consciência da obra de Cristo, de uma vez por todas, ou seremos como bêbado, vagueando e cambaleando por aí, sendo ineficaz pelo resto da vida. Nenhum cai e levanta. Eu creio muito que essa é uma igreja inteligente. Eu creio muito que essa é uma igreja que vai ser, e é, profunda. Mas leve a sério o que a obra de Cristo fez e representa. Nossas obras, ainda que sejam boas, se não for por amor e fruto da fé, não vale de nada. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para os seus dízimos, isso vale para o cuidado dos órfãos, das viúvas, dar até o próprio corpo para ser queimado, seja o que for. Se não for por amor e fruto da nossa fé, é pecado. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é fruto de fé é pecado. E por que hoje eu vejo a igreja atormentada? Porque ela não sabe, porque ela duvida. Não sei se é isso mesmo. Treine a partir de hoje a sua mente, a sua consciência, para discernir a voz da fé. Se aquilo que você está escutando te causa dúvida, não sei se você é salvo, ou te joga para você a responsabilidade de se salvar. Quem é você? Quem sou eu para me salvar? As minhas justiças são trapos de imundícia. A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, que a salvação é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, é Deus quem nos deu. Não é você quem conquistou, e muito menos não é você quem mantém. Não, depois que Deus me deu, eu que mantenho. Ah, tá. A Bíblia diz, da mesma forma com que recebeste a Cristo Jesus, andai nele. Recebeu como? Pela fé. Então viva nele pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Preserve a fé, como Paulo escreveu a Timóteo, preserve a sua fé e a boa consciência. A fé na obra de Cristo, o quanto você é perdoado, o quanto você é amado, o quanto você é justo, o quanto você é santo aos olhos de Jesus, aos olhos da palavra. E à medida que você, irmão, se concentra, tem essa revelação, que você preserva essa consciência, todos os atos pecaminosos, frustrações, fracasso, sensação de abandono e rejeição, enfermidades, preocupações, aflições, vão embora espontaneamente. Só que você precisa treinar, porque a sua e a minha consciência ela é viciada em ser culpada. É viciada em se preocupar, é viciada em murmurar, e a gente precisa afastar isso à luz das Escrituras.